Começa agora mais um Minutos News. Na terça-feira, dia 17 de outubro, a Estácio realizou a Semana da Comunicação e recebeu como um dos palestrantes o jornalista e escritor Jean Paulo Braga, que nos contou como foi o processo de pesquisa para a criação de seu livro Pedofilia na Igreja. Acompanhe na reportagem de Rodrigues Al. E quando você teve o clique de decidir, eu quero fazer um livro focado nisso, eu, enquanto jornalista investigativo, eu quero transformar esse tema que eu achei rico para poder fazer isso, não só de uma reportagem, mas de uma forma mais ampla, através de um livro? O livro em questão, Pedofilia na Igreja, nasceu de um convite dos editores da Máquina de Livros, Bruno Tis e Luiz André Hauser, né? Quando eles me chamaram, me convidaram, eu não tive dúvida em entrar nesse projeto. Primeiro, que estava acompanhado de um colega e amigo querido, que é o Fábio Guzmão, que é autor do livro junto comigo. E segundo, porque o tema em si era um tema instigante, era um desafio de desbravar um assunto que não havia sido abordado no Brasil. Então, é uma satisfação como jornalista você poder ser colocado diante de um desafio desses, né, de conseguir pegar um tema tão complexo e transformar ele num produto, num resultado, né, que orgulha muito a gente e que eu acho que é o primeiro passo para que esse tema seja discutido de uma maneira mais profunda no Brasil. Então, é uma satisfação como jornalista e como cidadão de poder trazer esse assunto à baila. E durante o processo de criação do livro e toda a pesquisa e o trabalho que vem em conjunto com isso, como vocês conseguiram fazer essa redução, né? Decidir, mediante todas as possibilidades, os casos que vocês foram descobrindo ao longo desse processo, não, isso aqui, esse é necessário, isso tem que estar no livro? Olha, foi um trabalho primeiro de compilação dos casos, todos dos casos que a gente encontrou, tanto em processos, quanto em denúncias, quanto na própria imprensa, né? E, a partir desse levantamento, nós fomos filtrando o que tinha consistência da nossa opinião, nosso entender, que casos ficavam de pé, né? Que casos tinham consistência, fosse jurídica ou fosse das denúncias, para que tivesse no livro, né? Então, a gente começou com um número de casos de denúncias na casa dos 70, fomos até os 160, 170 casos e depois filtramos, tiramos casos que a gente entendeu que não tinham uma consistência da denúncia ou do processo, né? Ou os padres tinham sido absolvidos, enfim, e chegamos ao número final de 108. Esses 108 casos estão listados no livro, no apêndice, né? E alguns dos casos a gente separou para que debatesse mais profundamente ao longo do livro. Casos que a gente considerou mais relevantes, fosse pela história das vítimas, fosse por alguma peculiaridade daquela história, né? Fosse pelo impacto que ela teve naquela comunidade ou mesmo no país quando vieram à tona. E como tem sido a recepção desse novo trabalho seu? Como tem sido a recepção do lançamento desse livro? Tem sido surpreendentemente boa. A gente tem falado muito sobre o livro na imprensa, com os colegas. Houve matérias repercutindo o livro no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, na Espanha. A gente tem sentido uma receptividade forte a partir das pessoas, apesar de ser um tema árido, difícil, né? A gente sabe que é um tema espinhoso. As pessoas relatam a gente que assim é um livro que é difícil de ler, né? Porque as histórias são muito fortes, são muito intensas, né? Mas a gente tem tido uma repercussão boa e a gente acha que assim, só o fato desse tema estar sendo trazido à discussão socialmente já é um assunto relevante, já cumpre a nossa função como jornalistas de expor coisas que estavam escondidas. E o Minutos News fica por aqui. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, @noconjor no Instagram e TVEM no YouTube. Até a próxima!